diferença de dois quadrados. Então, sempre que você estiver fatorando a diferença de dois quadrados, é bom lembrar de qual produto notável que gera esse polinômio. No caso, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, para apresentar aqui, como que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada desse primeiro termo. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, x. Vou extrair a raiz quadrada desse termo. Raiz quadrada de 9, 3. Então, eu tenho que reescrever aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, eu vou colocar aqui o sinal de mais, fecha parênteses, vezes. Vou repetir esses números, o x e o 3, só que aqui o sinal de menos. Então, tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Se eu fizer a distributiva da multiplicação, vou ver que eu chego naquele resultado, x ao quadrado menos 9, como você já estudou, produtos notáveis. Segundo exemplo, da mesma forma, eu vou extrair a raiz quadrada desse primeiro termo. Então, raiz quadrada de 4y ao quadrado, como é um produto, eu vou extrair a raiz quadrada primeiro do número 4, 2. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. E vou extrair a raiz quadrada aqui do segundo termo. Então, raiz quadrada de 25, 5. No sinal entre eles, tanto faz qual que eu vou colocar primeiro. Vou colocar aqui mais. Fecha parênteses. Repito esses dois números. Então, 2y e o 5. E aqui eu troco o sinal, coloco o sinal de menos. Então, eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Essa é a forma fatorada, né, ou a forma de um produto que representa este polinômio. No terceiro exemplo, a gente pode pensar, mas isso não é uma diferença de dois quadrados, porque não tem um sinal de menos entre esses dois termos. Não tem problema, é só uma questão de reorganizar. Eu posso escrever da seguinte forma. Primeiro 36, depois o menos n ao quadrado. Mas agora tem número desse lado e letra do outro. Bom, isso não faz diferença, não importa. Vou fazer da mesma forma. Vou extrair a raiz quadrada desse termo, 6. Extrair a raiz quadrada desse outro termo, raiz quadrada de n ao quadrado, n. Sinal entre eles, vou colocar agora o menos. Fecho parênteses, repito esses dois números, o 6 e o n. Sinal entre eles, troco, coloco agora o mais. Então eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. É a forma fatorada desse polinômio ou desse, que é o mesmo. Eu só reorganizei. Bom, no quarto exemplo aqui aparece uma fração, que é a dificuldade de muita gente, né? Mas não tem problema nenhum. Para fatorar esse polinômio, que é a diferença de dois quadrados, vou fazer da mesma forma. Eu vou extrair a raiz quadrada desse primeiro termo. Aí, como eu faço isso? Eu vou extrair a raiz quadrada de cada um dos fatores, né? Então, eu vou extrair a raiz quadrada do 49, do x ao quadrado e do 16, separadamente. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. E a raiz quadrada de 16 é 4. Agora, extrair a raiz quadrada de y à sexta potência. Bom, para extrair a raiz quadrada dessa potência, eu vou copiar a base e vou dividir o expoente pelo índice da raiz. Como é raiz quadrada, 6 dividido por 2, 3. Sinal entre esses dois termos. Vou colocar aqui o mais. Se eu coloquei o mais aqui, eu vou repetir esses outros dois números do lado. Então, o 7x sobre 4 e o y ao cubo. E agora eu coloco o sinal de menos. Fecho parênteses. Então, novamente, produto da soma pela diferença de dois termos. Essa é a forma fatorada desse polinômio.